Olá, bom dia a todos. Nós chamamos esse momento de uma nova era para um mundo de regeneração e trazemos aqui, de maneira muito rápida e resumida, as informações que Manuel Filomeno de Miranda nos dá no livro Transição Planetária, de Divaldo Pereira Franco. No vídeo anterior, nós falamos sobre o momento em que Manuel chega com a caravana espiritual ao planeta Terra, no local onde teria acontecido um tsunami. No vídeo de hoje, intitulado O Serviço de Iluminação, vamos continuar os atendimentos e as experiências que Manuel tem ao participar desse projeto de acolhimento dos desencarnados. Manuel nos conta que o grupo que ele trabalhava atendia mais ou menos 1000 vítimas do tsunami. Ele diz que aqui no planeta Terra, enquanto esfera física, enquanto mundo material, tudo era muito triste. O desespero tomava conta das pessoas encarnadas porque elas tentavam encontrar os cadáveres que deveriam identificar. Do lado espiritual, a situação não era menos angustiante, segundo Manuel. Ele diz que de repente começaram a ouvir alguns barulhos e viram os espíritos com aspectos horríveis. Eles procuravam cadáveres cujos espíritos Manuel e a caravana estava libertando. Dr. White sinalizou então para o padre Marcos e ele, o padre, desdobrou uma rede de fios luminosos de ampla proporção. Para isso ele foi auxiliado por Ivone e por Oscar, atirando essa rede sobre todos aqueles cadáveres. Imediatamente eles puderam perceber que se tratava de uma defesa magnética que irradiava uma energia especial. Essa energia especial, essa irradiação, ou seja, essa iluminação, apavorou os agressores, que certamente a conheciam, fazendo com que eles se afastassem rapidamente, sem continuar perturbando o trabalho que Manuel e o grupo realizavam. Tinha sido a primeira vez que Manuel se deparava com uma cena tão forte. E na cabeça dele, várias eram as perguntas. Dr. White sentiu as perguntas e os questionamentos que Manuel tinha consigo mesmo e resolveu que decidia explicar o que acontecia. Dr. White então contou que eram espíritos muito infelizes e que aqui na Terra tiveram existências muito ruins. Por isso, construíram as aparências tão perversas, tão parecidas com animais ferozes. Esses espíritos tinham perdido sensibilidade do amor e por isso o perispírito deles havia se deformado. Então, quando desencarnados, o perispírito, já sem um modelo humano, ficou parecido com animais. Pareciam mesmo lobos. E por automatismo, eles prosseguiam, sempre desequilibrados, até que a misericórdia de Deus se compadecesse deles, para então serem direcionados novamente para outra reencarnação. Nesse momento, Dr. White diz para Manuel que a mente é sempre a geradora, tanto das bênçãos quanto das desditas, tanto das coisas boas quanto das coisas ruins, porque é da nossa mente que procedem as aspirações. Ele diz então que é necessário que as novas gerações sejam criadas com novos hábitos de convivência, de comunicação saudável, para dar lugar ao bem,
inato em todos os indivíduos. Então Manuel conta que, curiosamente, relampejava naquele lugar sombrio em que eles estavam. E que esses relâmpagos, na verdade, eram claridades psíquicas que predominavam na região, antes mesmo daquele tsunami. Ele conta que muitos turistas iam para esses lugares, a Tailândia, Ilhas Maldivas, Ilhas Fifis, para desfrutarem das facilidades morais e sexuais. Os próprios pais vendiam seus filhos, meninos e meninas, para prostituição. E ao longo dos anos, as mentes aí, essas atitudes foram fazendo com que a região tivesse uma psicosfera bem doentia, bem trágica. E agora, afetadas pelo tsunami, tinham tido uma purificação. Então, intencionalmente, a catástrofe ambiental servia para purificar aquele local, alterando os costumes e propondo novos comportamentos movidos pela dor. Essa era a intenção. De repente, diante de tantas aflições, ele percebe uma mulher que gritava, desesperada, procurando pela mãe. Ela tentava sair do corpo, já desencarnada, ainda presa ao corpo físico, mas não conseguia. Então, ele chegou perto dela para tentar ajudar e notou que ela chamava pela mãe desesperadamente. O desespero crescia, mas naquele momento, em meio a tanta tragédia, algo belo aconteceu, porque na escuridão surgiu a mãe, já liberada do corpo físico, lúcida, ajudada por um amigo desencarnado, e se cercou da filha, começou a cantar uma música para ela, a filha abraçou e logo adormeceu, sendo recolhida para outro local. Manuel diz então que o trabalho prosseguia sem cessar. Embora o sol abençoasse a imensa área logo ao amanhecer, lá, do lado espiritual, continuavam as trevas densas, as aflições, aguardando a iluminação espiritual. Mais uma vez, nós percebemos pelos relatos de Manuel como todas as ações têm uma intenção. Nada nos acontece, nada no planeta acontece sem a devida necessidade e a devida intenção. Que nós, então, estejamos engajados no propósito de sermos melhores, que essa seja a nossa intenção por trás de todas as nossas ações, para que, então, melhorados, um dia possamos, assim como Manuel, servir de instrumento para o Criador. Uma boa semana a todos.